Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Cláusula Livre, um podcast para conversar com gente que inspira a gente. Eu sou o Carlos Madeira e aqui a gente conversa com pessoas que constroem histórias, enfrentam desafios e deixam marcas no mundo ao seu redor. Então, fique com a gente, porque aqui sempre haverá uma boa história esperando para ser conhecida. Vamos começar? Estou recebendo neste dia muito especial o professor Rony Charles Torres, advogado, consultor jurídico, parecerista, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Econômico. Uma biografia fantástica, que currículo maravilhoso. Pós-graduado em Direito Tributário e Ciência Jurídica e sócio fundador do escritório Torquete Torres Advogados, com sede em João Pessoa, Paraíba, a terra pátria de José Américo de Almeida, embora o professor seja pernambucano, como já nos antecipou aqui anteriormente. Para conversar com o professor Rony Charles, eu tenho a honra aqui, a alegria de conversar, está ao lado aqui da Natália Santos, advogada, consultora jurídica, professora, membro da Comissão de Licitação e Contratos da OAB Maranhão, e o Pablo Savini Madeira, sócio do escritório Madeira Aires Mendes Advogados Associados, empresário, doutor em Direito, uma grande figura. E aqui nós vamos ter o auxílio luxuoso dos dois. Vamos conversar, professor Rony Charles Torres. Professor Rony Charles Torres, como começou o mundo jurídico, como era o menino Rony que levou para a advocacia, para o mundo jurídico? Como é a sua história no início da infância, esse engajamento com esse mundo jurídico tão fascinante? Obrigado. Madeira, primeiro é uma honra estar aqui, né, ao seu lado, ao lado do Pablo, ao lado da Natália, doutor Pablo, doutora Natália. É uma grande honra estar aqui nesse ambiente, né? Energia boa a gente sente aqui quando senta, uma energia muito boa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também pela pergunta. Realmente é uma pergunta que né, faz a gente refletir, pensar um pouco. Eu poderia dizer que foi a inspiração em alguém. Não foi. Minha família é muito humilde, né? A origem, minha família é muito humilde. Eu acho que eu fui a segunda pessoa da minha família a ter curso superior. Legal. E quando eu fiz o segundo grau, e graças a Deus eu consegui ainda participar de uma escola particular, porque eu era bolsista, né? E eu lembro que quando eu cheguei em João Pessoa, e ia escolher, eu vinha de Recife, eu fui para João Pessoa com 15, quase 16 anos. Recife já era uma cidade maior, uma capital maior, com muitos prédios. E João Pessoa quase não tinha prédios à época. Hoje tem muito prédio em João Pessoa, mas na época quase não tinha prédio. Então, na minha visão, de pessoa humilde, com pouca, digamos, vivência, experiência, né? Pouco tinha viajado na vida, eu olhava e dizia, poxa, a profissão aqui ser engenheiro. Porque eu vou construir prédio aqui, vou ganhar dinheiro para melhorar a vida. Era um nicho aí que tinha tudo a ver, né? Da minha família. Eu olhava, poxa, aqui vai ficar um dia como Recife, eu vou ser engenheiro. E aí eu lembro, e engraçado, você está me fazendo lembrar desse momento, assim, né? Eu lembro que logo no primeiro ano, num acampamento, coisas de Deus, do destino, eu me aproximei muito de um colega do acampamento que era mais velho. Ele já era mais velho, ele já estava terminando a universidade, e não tinha nem motivo para que um moleque de 15 começasse a ficar amigo de um cara de 23 anos, 22 anos. Mas a gente ficou muito amigo ali naquele Fábio, lembrei o Fábio, e a gente ficou muito amigo ali. O Fábio era engenheiro, estava terminando engenharia. E ele perguntou, pô, garoto, o que é que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou fazer engenharia. Eu falei, engenharia, por quê? E eu contei, por quê? Eu falei, cara, eu quero melhorar a vida da minha família, tal, a gente não tem grana e eu vou construir prédio. Aí ele disse, cara, tu tem parente que é engenheiro, dono de construtora? Eu falei, meu amigo, não tem não, nem pedreiro tem, quanto mais dono de construtora. Aí ele disse, cara, não vai dar certo. Eu falei, por quê? Ele disse que engenharia, só se você já tiver alguém na família para você seguir com a construtora, né? Porque hoje a remuneração que é paga, e naquela época, né, a remuneração que era paga hoje era muito baixa. Ele disse, eu mesmo ganho um salário mínimo, tal, estou tentando conseguir. Eu disse, sério, aquilo foi um desencantamento. Desencanto.
poxa, não é isso, né? Um banho de água fria. Um banho de água fria, né? Eu falei, cara, e agora? Ele disse, o que é que você gosta? Eu falei, poxa, eu gosto muito de história, gosto de geografia, gosto de português, eu gosto de matemática também, mas realmente acho que minhas notas melhores são nessas outras matérias. Aí ele disse, não, cara, tu devia fazer direito. Direito dá dinheiro. E quem gosta de história, gosta de ler, eu gostava muito de ler, direito dá super certo. Então eu saí desse acampamento dizendo, não, o curso para eu melhorar de vida vai ser o direito. Não é mais engenharia. Não é mais engenharia. Então eu decidi assim, só que sempre com aquela incerteza, né? Puxa vida, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu fiz vestibular, fiz para a Federal, fiz para a Católica de João Pessoa, que era o Unip, né? O Unip. Passei na primeira fase da Federal e sempre com essa incerteza, será que é isso mesmo que eu vou querer? Passei no Unip e estava aguardando a nota da Federal. Nesse momento, quando eu fui fazer a matrícula do Unip, a gente não tinha dinheiro, não tinha reserva, a gente não tinha que ser os documentos. Meu Deus do céu, estou lembrando dessas coisas agora. Muito obrigado pela pergunta. Tinha que ser autenticada. E eu não tinha dinheiro para autenticar os documentos. Olha. Então a gente fez autenticação em xerografia, que era naquela época tinha isso. Você autenticava em cartório, que era caro, e tinha autenticação em xerografia. Então eu levei as autenticadas na xerografia. Não aceitaram minha matrícula, né? Não aceitaram minha matrícula. E aí minha mãe ficou indignada com isso e disse, não, tem que fazer, tal. Tentou arrumar, eles não deram o mínimo, o pessoal do IP na época, não deram a mínima atenção. E aí tinha um burburinho com outras pessoas que tinham tido problema na matrícula. Aí, não, vamos contratar um advogado, né, para resolver os nossos problemas, né? Resolver esse nosso problema deles. Vocês querem também? Aí minha mãe disse, eu quero. Eu falei, mãe, você tá doida? Não tem dinheiro não, mãe. Ela, não, eu tenho. E ela tinha comprado, na época, com muito esforço, ela tinha comprado um Fusquinha velho, um Fusquinha antigo, né? Ela disse, não, vamos fazer. Eita. Você está me fazendo voltar um negócio. Muitas memórias. Sensível, E aí conversamos, puxa, e apareceu o Faustão aqui. Não. E aí fizemos esse pacto com o advogado, ele entrou com mandado de segurança e garantiu a matrícula, né? Eu passei na Federal, eu não precisei cursar o Unip. Não precisei cursar. E passei, né? E o advogado que atuou, que hoje é meu amigo, que bacana. É meu amigo, né? E é desembargador Joás, meu amigo Joás. O Joás e o Vinagre, Cláudio Vinagre, que foram os advogados, foram inclusive, muito bacanas com minha mãe, permitiram que ela pagasse parcelado, né? Ela vendeu o Fusquinha dela e mesmo assim não dava para pagar a parte dela, que era dividida em 5. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, puxa vida, é isso que eu quero ser advogado. Tá de dinheiro esse negócio. Porque ele resolveu em um dia. Assim, ele entrou com mandado de segurança, na minha ideia, eu não sabia o que era, né? Mas ele entrou com mandado de segurança, conseguiu eliminar em um dia. E eu disse, meu Deus, e em um dia ele conseguiu receber, tipo, o valor que minha mãe demorou tanto para construir aquele carro, vezes 4, que eram 4 pessoas dividindo os honorários advocatícios. Eu não lembro, R$2.000 na época, os honorários advocatícios dele, né? E eu falei, puxa, ele conseguiu em um dia isso. Eu falei, cara, é isso que eu quero ser. Olha então, aí. a decisão do direito foi naquele momento. Eu falei, poxa, eu quero isso, porque eu quero melhorar a família. Mas quando eu entrei na faculdade, aí eu me apaixonei. Assim, aí foi uma paixão enorme que eu só senti profissionalmente se repetir quando eu comecei a trabalhar com licitações. Ai, que bom ouvir isso do Rony, que às vezes, assim, nós como alunos e amigos do Rony, a gente vê mais o Rony Já vê o homem palestrando pronto, sobre... né? Exatamente. Já viu Então, uma pessoa só pronta ali. sobre direito, e às vezes esquece de olhar que existe uma pessoa ali também, que tem uma história, que me emocionou também aqui, Vitor, a história, Rony. Bacana. Fico muito feliz de poder saber um pouco mais de você. Estava preparado para Tá legal. Isso é importante. Mas importante. vamos recompor aqui. É fundamentalmente sua infância, seus primeiros momentos da vida, recompor sua história, isso que projeta ao longo da vida, né? Importante isso, né, Pablo? Exatamente. E aí começou a carreira na faculdade, na Universidade Federal da Paraíba, na época, e foi ganhando esse corpo no conteúdo especificamente de direito administrativo, ou antes se apaixonou pelo direito criminal, como muitos estudantes? Tem essa piada, né? Tem. É verdade. Se apaixona pelo criminal, casa com civil, casa com administrativo. É verdade. Meu objetivo era qual é o ramo do direito que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Minha preocupação era essa. Mas no estudo foi direito penal, que é lindo, é uma matéria linda. Sim. O direito penal realmente talvez seja o mais rico de todos do ponto de vista da teoria, naquela época, sobretudo, né? Tinha interesse em direito tributário,
né? Tinha interesse tributário, tinha interesse em trabalhista, porque todo mundo falava que você conseguia evoluir rápido. Eu era órfão jurídico, não tinha ninguém, advogado, nenhuma referência referência, né? E administrativo, curiosamente, não foi uma disciplina que eu não dei tanta atenção. Mas por quê? Porque eu trabalhava. Eu sempre trabalhei, desde os 12 que eu trabalho. Então, eu paguei meus livros trabalhando. Então, para comprar livro, tirar xerox, né? Mais xerox que livro, que não dava, eu trabalhava. Então, eu trabalhava, meu expediente, eu vendia acessórios para óculos, que poderia ser uma pena alternativa, né? Ao invés de mandar para a prisão, vender acessórios para óculos. Eu pegava o Recife, rodava todo o centro de Recife, vendendo acessórios de ótica em ótica. E aí, nesse período, duas coisas bacanas. Eu perdi muita aula de direito administrativo. Eu gostava muito do professor, era um professor excelente, professor Alexandre Belo, uma das melhores capacidades de aula, assim, uma performance maravilhosa, mas eu perdi a aula para poder viajar e vender os acessórios. Era justamente o dia em Recife e Campina Grande. Então, eu perdia muita aula dele. Isso fez com que eu passasse, mas eu não consegui me apaixonar pelo direito administrativo, embora era encantado com a aula dele, né? Mas eu perdia muita aula. E aí, fui gostando dessas outras disciplinas e comecei a estagiar logo assim que pude. Estagiava, fui para a noite para estagiar 2 expedientes, para também não poder trabalhar, continuar trabalhando, estagiando e acumulando dinheiro. Consegui realizar o meu primeiro sonho, que foi comprei o carro para casa. Então, comprei o carro, já que minha mãe não era tinha, um Fusca. né? Não era o Fusca. Comprei um Fiat Uno 92, logo depois 147, aquele Uno Mille, né? 92, eu acho, vermelho, eu chamava de Tomatinho. E aí era o carro da casa, comprei ainda como estagiário e fui seguindo e tendo experiência como estagiário em direito civil, comercial. E isso foi tendo uma experiência de acordo com as oportunidades que surgiam. O direito administrativo vai surgir depois de formado, assessorei municípios, né? Comecei a ter uma atuação no direito administrativo, né? Voltando a estudar e de maneira muito mais forte na AGU. Né? Aí, então vamos lá. Professor Rony Charles, advogado, depois do serviço público, AGU, sai da AGU. Como é que foi isso? Como é que foi esses 2 momentos? Advocacia, serviço público e o terceiro momento, sair para do serviço público. Como foi a decisão de deixar o serviço público? Eu ainda não saí, mas Está com o pé lá muito bem distante já. Eu acredito que está sendo uma construção. Vai ser. Acho que, não sei, o futuro a Deus pertence, mas eu acredito que é algo muito provável, né, que eu tenha que tomar essa decisão. Eu ainda tenho 1 ano e meio de licença, mas muito provavelmente, antes da licença, antes do final do prazo, eu devo tomar essa decisão. É que o serviço público, eu não pensava no serviço público quando eu queria advogar. Meu sonho era advogar. Eu achava, por aquela primeira referência que eu tive, cara, que não era só o dinheiro. Guardado aquilo ali, né? Ficou guardado, porque não foi só o dinheiro, né? O dinheiro, eu falei, pronto, beleza, ok, marcou aquele ponto. Mas me encantou o fato de que em pouco mais de um dia, aqueles 2 profissionais, eles conseguiram pegar, que é isso que é o cerne da advocacia, pegar um problema de outra pessoa, tomar para si, resolver e devolver. Bem jurídico. O bem jurídico. Então, aquilo me encantou. Quer dizer, sem a advocacia, eu não teria tido o reconhecimento daquele direito. Então, isso me encantou. Então, eu quis a advocacia. Desde o início, eu quis a advocacia. Quando eu me formo, eu era um órfão jurídico, então muito esforçado, eu consegui, graças a oportunidades que apareceram na minha vida, trabalhei com um parlamentar que eu prezo muito, né, deputado Luiz Couto, até hoje tenho um carinho enorme por ele, a gente pensava muito diferente, mas ele sempre foi muito humilde comigo, sempre me deu oportunidade, via o meu esforço, né, e dava um grande suporte. Comecei a assessorar municípios, né, galgando sozinho as oportunidades. E no início eu lembro que em pouco tempo eu ganhava mais ou menos como um promotor. E eu tinha quase passado num concurso para procurador do INSS ainda na faculdade, né? Enfim, passei nas vagas, mas por concurso naquela época era diferente. O prazo de validade era 45 dias. Então eu fiquei na vaga e em 45 dias acabou o concurso. Esgotou. Então, e eu era muito bom em previdenciário. Então ficou um pouco disso. E o que aconteceu é que no período que eu estava advogando, eu comecei a ver o serviço público, a remuneração aumentando, e a turma que fez o concurso que eu fiz e fiquei nas vagas e não tinha
tinha ficado lá atrás já estava passando para juiz, para procurador, para advogado da União. Eu disse, eita, e eu tô ralando tanto. Tô atrasado aqui. Aí, aqui, poxa, eu vou voltar a estudar para concurso, porque esse de procurador do INSS eu estudei 3, 4 meses. Eu falei, puxa vida, então se eu voltar a estudar, eu consigo passar. E aí passei, entrei na AGU. Te dedicou mais ou menos quanto tempo, Rony, para Pro concurso? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Mas, assim, eu vinha a bagagem da advocacia, né? Já me trazia, a advocacia me trazia experiência também. Mas foram 8 meses até a prova. Eu diria assim, para ser chamado foi 1 ano e 6 meses. Então, 1 ano e alguma coisa para a última prova. Foi quando isso? 2004. 2004, a prova, tá. né? 2004. E aí eu fui aprovado na AGU, comecei, e o serviço público realmente melhorou muito daquela época para cá, né? O senhor foi magistrado, né? O senhor vivenciou muito isso, né? Se a gente volta antes dos anos 2000, a remuneração era proporcionalmente muito baixa em relação ao que se tornou depois, né? Então, os juízes eram muitos juízes, os juízes da sua geração eram juízes por vocação, né? Eles eram juízes porque eles tinham vocação. Hoje, existem muitos juízes, eu conheço, tenho grandes amigos magistrados, alguns são por vocação, outros são porque era a melhor oportunidade para eles. Remuneratória. Né? E eu comecei a ver, puxa vida, a oportunidade remuneratória está ficando muito boa no serviço público. Eu vou voltar, vou estudar, passo na AGU, encontro licitações, me apaixono. E o serviço público, também nessas carreiras de Estado, ele tem uma característica peculiar. A remuneração de entrada é muito alta, né, em relação à média do mercado privado. Então, um jovem passa num concurso para a AGU com 26 anos, ele provavelmente vai ganhar muito mais do que a média do mercado privado. Paralelo, né? Muito mais, muito mais. Sim. Mas se ele se esforçar, às vezes o colega entra e já pensa que está pré-aposentado. Aí está curtindo a vida, né? Mas tem aqueles com vocação que entram e se esforçam e vão galgando e vão ganhando expertise. Curiosamente, o pagamento para a média é alto, mas o pagamento para aquele que alcançou a expertise passa a ser baixo em relação ao mercado. Né? Então, eu tenho vários colegas da AGU que estão saindo ou já saíram. Né? Posso citar meu próprio sócio, o Vinícius Torquetti. O Vinícius é um membro qualificadíssimo da AGU, um dos melhores quadros que eu conheci da AGU. Foi procurador-geral da União 4 anos. Isso está acontecendo hoje com a própria Justiça Federal. O Poder Judiciário tem perdido bons quadros por conta disso. Perfeito. Porque você tem a Justiça Federal, justamente, olha como é economia isso. Como o concurso começou a remunerar muito bem, ele começou a atrair... Dá um boom nos talentos. Nos talentos, ele atraiu os talentos para o serviço público. E aí você tem um jovem extremamente talentoso que vai para o serviço público, vai para essa vida, digamos, mais estável, e daqui a pouco ele começa a ver o jovem da advocacia, o Pablo, que daqui a pouco está ganhando mais, e ele começa, puxa vida, eu deveria talvez ter seguido aquela trilha. E isso é difícil. Ver novos horizontes. Ver novos horizontes. Ele vai sair, ele vai... tentar explorar essa nova oportunidade, né? E é bom que seja assim. Qual foi o impacto, Rony, dessa transição, ainda que não tenha se consolidado, digamos, em definitivo? Sair da advocacia privada para a advocacia pública e retornar para essa advocacia privada. Isso criou alguma coisa assim, emocionalmente, estruturalmente? Sim, porque, poxa, Tomadeiro, o senhor está pior que o Faustão aqui. Aqui é um arquivo confidencial. Aqui está parecendo arquivo confidencial, né? Deixa eu ver. Assim, eu amo a AGU. Eu amo a AGU. Amo a AGU. Mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Então, assim, eu conheci pessoas maravilhosas, passei a ter uma condição financeira que era impensável, né? Então, o menino que queria ser engenheiro, né? Chegou mais longe. Não, meu sonho, e falo isso tranquilamente, meu sonho de vida até os 22 anos, né? 22 anos, 21 anos, né? Eu consegui ainda como estudante o primeiro. Meus 2 sonhos de vida eram ter um carro, um Gol, ter um Gol, e reformar a casa da minha mãe, que era muito pequena. Eram os 2 sonhos. Né? E aí vai passando o tempo, vem a advocacia, vem a AGU, poxa, você começa a ver um mundo maior, você começa a ter seus sonhos, ter novos sonhos. Então ela mudou minha vida, eu amo a AGU, eu tenho tive a honra de participar de muitos projetos da AGU,
que hoje são sucesso, né? São as minutas da AGU, eu fiz parte dos 5 colegas que construíram as minutas de editais da AGU. As orientações normativas da AGU, boa parte delas, eu participei da construção delas. A Câmara Nacional de Formalização, eu fui o membro titular da primeira Câmara Nacional de Formalização, a Câmara Nacional de Licitações, a Câmara Nacional de Minutas, depois criei a Câmara Nacional de Licitações e Contratos, que faz hoje as orientações normativas. Então, eu tive a oportunidade de DECOR, alguns pareceres meus foram aprovados pelo Advogado-Geral da União, viraram pareceres de referência nacional. Então, eu tive, a AGU mudou minha vida, eu tive a oportunidade de passar muita experiência de vida maravilhosa nela, e isso ajudou na minha formação, né? Mas é uma decisão que é difícil, às vezes a gente tem que soltar a poita, né? Como eu falo para os meus alunos. É verdade. E estou migrando. Os pontos que eu identifiquei nessa volta para o privado, a liberdade maior, isso é muito prazeroso, você apostar no seu projeto, né? Você está apostando em algo que é seu, isso está sendo... Pro bem e pro mal é seu. Pro bem e pro mal exato. Você não vai ter o risco de vir um chefe novo e tolher aquilo. Eu vivenciei isso também na AGU, você fazer um trabalho maravilhoso. Projeto bem conduzido. Muda ministro, Aquilo. aí abortava tudo e você, puxa vida, eu vi colegas queridos sofrerem até mais do que eu, porque eu fiquei pouco tempo em Brasília, né? Viverem isso, assim, você se dedicar a um projeto, muda a política, acabou. E agora não, é o meu projeto, pro bem e pro mal, Pablo, como você falou, é meu projeto, é o projeto nosso, né, do escritório nosso. E a liberdade. E a outra é ver como a administração pública é complicada para contratar. Né? Tá passando na pele, né? Estou passando na pele. Como é complicado, né? São esses 2 pontos, eu acho que estou mais destacando. Interessante, porque assim, dentro de uma trajetória brilhante que tu tiveres na AGU, em que momento, assim, tu acha, nossa, eu tenho que sair? Assim, sair entre aspas, né? Acho que é o momento agora que eu vou ter que criar as minhas asas aqui e voar. Boa pergunta. Deixa eu homenagear 2 grandes autores, professores, né, que para mim me inspiram, né, me inspiraram desde o início, né, e que eu passei a conhecer e se tornaram amigos, né? Jacobi Fernandes e Marçal Justem Filho, e eles têm um pouco a ver com essa decisão, mesmo que eles não saibam. Olha. Uma vez eu estava aqui em São Luís, curiosamente, estava aqui em São Luís, e aquela questão da valoração do mercado, já percebendo que, puxa vida, eu poderia estar no privado, talvez eu estivesse ganhando mais no privado, talvez eu tivesse experiências novas no privado. Eu pensava muito, queria muito trabalhar com regulamentação, eu via regulamentações ruins, e, poxa, eu queria fazer algo novo, uma lei nova, eu tinha essa... E eu estava aqui indo para um jantar com a pessoa da empresa e o professor Jacobi, e o professor Jacobi saiu do Tribunal de Contas do DF para a advocacia, né? E eu fazendo as contas assim de cabeça, eu disse, poxa, professor, acho que talvez mais uns 5 anos de cabeça, as regras daquela época, o senhor tinha se aposentado, né? E eu já fazendo a minha, poxa, não vai sair, não tenho coragem de sair e tal, vou esperar. E já estava começando a aparecer nos eventos, congressos, já estava tendo uma certa notoriedade. E aí perguntei a ele, professor, talvez se esperasse mais 5 anos, o senhor teria aposentadoria e seria professor, e seria o professor Jacobi de hoje mesmo. Por que o senhor saiu? Precipitou sua saída. E ele falou uma frase que não saiu da minha cabeça nunca mais. Ele disse, Rony, eu nunca fiz essa conta, mas talvez fosse algo mais ou menos como isso, uns 5 anos. Talvez você tenha razão. Mas eu te pergunto, quanto vale 5 anos de felicidade? Aquilo foi sabe? Eu não estava feliz no serviço público. E eu, nesse momento, já não estava tão feliz. Né? Eu não estava feliz no serviço público. Quanto me custaria 5 anos de felicidade? E aquilo ficou na minha cabeça remoendo, aí já foi mais de metade do caminho para tomar a decisão. Alguns anos depois, eu encontro o professor Marçal Justem Filho, eu o conheci pessoalmente, né, num evento, a gente começa a conversar, e ele pergunta, Rony, quando é que você está em Brasília? Eu falei, não, eu moro em João Pessoa. Ele disse, por que você mora em João Pessoa? Nada contra João Pessoa, mas você devia estar em Brasília. Eu disse, eu sou servidor público. Se eu estiver em Brasília, eu ganho a mesma coisa com custo de vida 60% maior. É melhor para mim estar em João Pessoa, ainda tenho mais liberdade para poder viajar, estar nos eventos, porque eu sou trabalho remoto. Foi um dos primeiros trabalhos remotos da AGU, fui eu ajudei a implementar o trabalho remoto da AGU. E aí eu disse a ele, para mim é racional estar em João Pessoa, né? Porque eu sou servidor público. Ele disse, é verdade, você está na AGU, né? Mas você vai sair.
E eu tinha acabado de conhecer ele. A gente não tinha nem intimidade para ele falar, não, você vai sair. E eu olhei assim, falei, como assim? Ele falou, não, você não sabe, mas você vai sair. Eu disse, Sr. Marçal, veja, não é minha vida, né? Quando eu comecei a falar, ele falou, Rony, não precisa falar. Eu já vivi isso. Eu já estive neste momento. Vaticínio aí. Eu já estive neste momento. Profetizou, né? Ele disse, você vai sair. Aí eu, Sr. Marçal, acho que eu vou passar uns dias aí tentando dormir, pensando nisso. E realmente, saí de lá, liguei já para minha esposa e disse, ei, eu vou pedir licença. E aí já saí decidido, vou pedir licença, é isso mesmo. Professor, e quando a gente fala de advocacia, fala da própria AGU, que é uma carreira maravilhosa, uma carreira muito bonita, que é muito querida pelas pessoas que querem fazer concurso. E a gente fala de integridade institucional, fala de advocacia, fala de governança. É possível ter essa advocacia desassociada dessa integridade institucional? O que o senhor acha? Porque a gente está pensando muito em STF, falando de parentes de ministros, parente de ministro do TCU, Verdade, parente de ministro do STJ, parentes às vezes de desembargadores e de juízes. Como é que a gente dissocia ou não, né, essa integridade institucional que tem que estar sempre presente aí? Poxa, que pergunta. Ótimo, a gente saiu um pouquinho do pessoal que está me sensibilizando, vamos... Poxa, sua pergunta, Pablo, cara, eu acho que a gente está num momento que o Brasil precisa parar e refletir sobre as instituições, tanto formais como informais que a gente tem, né? É um momento de reflexão. É um momento, talvez, a gente voltar à geração do Dr. Madeira, né, de buscar por vocação, de buscar por virtude. Acho que o financeiro e o econômico tem prejudicado muito a virtude no exercício de algumas funções públicas relevantes. Isso é um problema. E a solução, para mim, talvez esteja na governança. Né? Na governança de verdade, não a formal, a governança de verdade. A gente precisa voltar um pouco isso, sabe? O discurso... por exemplo, o ministro do STF, que eu particularmente tenho um carinho especial, que é o ministro André Mendonça, que ele sempre falou sobre governança, foi o objeto de pesquisa dele, né, sobre governança, e eu já vi ele falando muito sobre isso em palestras, a importância da governança para que nós possamos regular melhor nossas instituições. Acho que é um momento de reflexão do país, sabe? Sem acusações, acho que a gente precisa de ajustes para que o Brasil possa ir à frente. E a advocacia também exige governança, tanto para um escritório grande como o seu, né? O poder público precisa de governança. Muitas vezes o poder público quer exigir governança dos contratados, compliance dos contratados. Ele tem que olhar para si, olhar para a sua governança interna, né? Institucionalizar o modelo para os processos, para aprimorar a sua atuação. Né? Eu acredito, essa tua reflexão acho que é muito importante para a nossa sociedade como um todo, para a advocacia, para os nossos órgãos públicos. Muito bem. Falando aí de governança, e é um tema muito sensível, que está na ordem do dia, como você bem colocou, Rony, a Lei 14.133 de 2021, que é a lei que você trabalha bem aí nas suas palestras, nos seus livros, seu sentimento pessoal, ela reduziu a burocracia? Ela deu mais eficiência, mais transparência ao poder público nos seus procedimentos licitatórios, diferentemente da Lei 8.066, lá de 93? A gente tem uma piada, né? Tem uma piada no mundo das licitações que é o seguinte: a 8.666 tem um número 666, né? Um número biblicamente infeliz, né? Biblicamente feliz. Aí veio a 14.133 e publicou no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Então... ela entrou em vigor, né? 14 de abril de 23, né? Não, 1º de abril de 2021. É ariana, é uma lei ariana. É a lei ariana. E vai até 23 quando é um vacácio legis longo. Isso. Ela teve um mecanismo interessante que foi inspirado na lei das estatais. Não era propriamente a vacácio legis tradicional. Ela já era aplicável, mas não era obrigada. Sim. Então, os municípios, os estados, eles poderiam experimentar, mas a maioria não experimentou. Esperou o fim do prazo em que seria revogada a 8.666 para começar a aplicar. Agora, eu não culpo os municípios, os estados, eu culpo muito, na época, o governo federal. O governo federal não fez o dever de casa. Não fez o dever de casa e ficou passando a mensagem de que tinha que esperar toda a regulamentação para aplicar. Até hoje não regulamentaram tudo e, enfim, isso atrasou a experimentação. Eu não acho que ela talvez seja até mais burocrática, ela é mais analítica. Ela criou mais steps de controle.
mas ela tem uma característica que ela herdou da lei das estatais e do RDC, que ela é flexível. A modelagem da 8666 era engessada. O modelo é esse aqui, tem que usar. O das estatais, ela te dá um conjunto e diz, olha, modela. Então, é um mecanismo flexível. Então, ela ser mais burocrática ou não depende muito mais da governança e da regulamentação do que propriamente da lei, né? Então, nós temos hoje ferramentas como o SIX, que eu tive a oportunidade de falar recentemente agora numa palestra, SIX e o mercado fluido, que vai permitir, se a administração pública souber regulamentar, que a gente faça compras como nós fazemos na vida privada, no Mercado Livre, na Amazon, no Booking. Então, vai permitir esse nível de avanço, ou seja, uma contratação muito menos burocrática. Com controle? Com bom controle. Só que o controle vai precisar mudar a sua forma de agir. Ao invés de ser o controle formalista, né, burocrático, né, a posteriori, vai começar a ser um controle de plataforma. Com IA para coletar dados, responsabilidade, com IA para coletar dados de maneira muito mais transparente. Informação mais rápida. Muito mais rápida. Dinâmica, né? Dinâmica e depois fazendo a avaliação dos resultados. Então, acho que o controle vai precisar mexer um pouco, né? Vai ser um desafio dos órgãos de controle. Essas mudanças estão postas e o controle não deve ser reativo a essas mudanças. Deve cumprir o seu papel, que é fantástico. No Brasil, os tribunais de contas eles são mais fortes institucionalmente, na minha opinião, do que são na Constituição. Então, eles são hoje... Nós não temos no Brasil agência reguladora nessa área. Os tribunais de contas eles exercem de maneira típica essa função de regulação. A jurisprudência do TCU é mais relevante para quem trabalha com licitações, com todo respeito aos ministros do STJ, do que o STJ. Sim. Se a gente vai para o formal, não, é o STJ. Se a gente vai para a Constituição, é o STJ, é a própria AGU, que teriam maior relevância. Mas quando a gente vai para o mundo real, é o Tribunal de Contas da União, é o Tribunal de Contas do Estado. Né? Os precedentes são importantíssimos, eles têm uma relevância fundamental. Então, eles têm também, tem um adágio de um personagem da minha época, Pablo, Natália, são mais novos, né? Que assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter Parker. Então, os Tribunais de Contas têm a responsabilidade pelos grandes poderes que eles têm de não rejeitar a inovação. Permitir fiscalizando, controlando, regulando a inovação. Vão ter, certamente, alguns usos do e-marketplace, alguns usos do registro de preço novo que a 14.133 oferece, que vão talvez ter alguma falha ou outra. Ok, aí ele regula, tira os defeitos, mas sem prejudicar a inovação. É o grande desafio. E, para isso, governança é fundamental. Com certeza. Eu acho assim, Rony, também que a lei ela tem que acompanhar todas essas inovações. O Rony fala muito bem de marketplace, Pablo. Então, assim, inovações que a gente até está vindo de um evento agora que ele também tem um livro que trata sobre isso. Então, a lei ela tem que acompanhar, sobretudo com essas normas, orientações dos próprios órgãos de controle nesse sentido, Rony, de inovar com responsabilidade, com eficiência e sem ter aquele engessamento. Porque se você tem uma facilidade, hoje a gente tem vários sites de compra que você... a Amazon, o Mercado Livre, enfim, que você tem a facilidade de comprar em larga escala e com preço melhor e mais vantajoso. A gente ainda não está preparado 100% para isso, mas acho que a tendência, Rony, agora é aclarar as ideias para que isso deixe de ser aí um estigma na vida de todo mundo. Sim, a lei permite, ela já dá uma base, um framework jurídico para que isso seja desenvolvido. Nós já temos experiências práticas, né? Recife fez com o GoMei, Belo Horizonte também fez, Porto Alegre já faz com uma plataforma privada, aqui a Mapa Digital, uma estatal maranhense, está produzindo o seu, né? Maranhão Parcerias, a Mapa, está produzindo o seu. Então, nós vamos começar a ter experimentações. O governo federal já possui, né, o Contrata Mais Brasil. Então, nós já começamos a ter experiências. E usando o exemplo do Contrata Mais Brasil, que é o do federal, que hoje envolve mais serviços. Ora, tem pontos que eu diria, isso aqui precisa corrigir, ajustar, né? E tem pontos que eu digo, puxa vida, que interessante isso que eles fizeram. Como isso aqui vai ser impactante para a qualidade das compras públicas? Acredito que tem que ser essa a posição dos tribunais de contas. O TCU está agindo assim. Ele não rejeitou a plataforma, está acompanhando, está analisando os dados. Aquilo que o Tribunal de Contas entender que é uma falha, certamente vai orientar a que seja corrigida. Aquilo que é positivo, ele vai dar o ok. A licitação, nesse novo desenho, agora é política de gestão?
Pode dizer Perfeito, isso. com certeza. Que gestão. E por que não governança? E aí o legislador, na inteligência, né, do relator, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Anastasia, que, obviamente, uma lei é todo um processo. A gente trabalhava décadas nessa lei de licitações, né? Projetos que iam e voltavam do Senado para a Câmara, do Senado para a Câmara. Eu lembro que quando eu publiquei a primeira edição do meu livro, assim que eu terminei 2 anos escrevendo, que eu envio para a editora, sai uma notícia no site do Yahoo, que é assim: governo pede regime de urgência para nova lei de licitações. Eu falei, meu Deus do céu. Não acredito. Tinha feito o livro todo Não, 8.600. Desmontou meu trabalho Eu aqui. trabalho 2 anos, aí liguei para a editora e falei, cara, não imprime não, segura, eu vou acompanhar para tentar ser o primeiro. Assim que saiu o projeto. E aí liguei para colegas da AGU. A AGU é uma carreira muito espraiada em toda a administração federal, na Casa Civil, no capilaridade. Congresso, capilaridade enorme. Disse, cara, como é que tá? Quando eles me deram a informação, liguei uns 2 dias depois para o editor e falei, pode publicar. Imprime. Pode publicar, pode imprimir. Não sai Isso agora. não sai agora. Vai ser agora. Foi sair 12 anos depois. Vixe, Maria. 12, em regime de urgência. 12, porque vai e volta. Então, obviamente, não dava para o ministro Anastasia, na época, senador Anastasia, fazer o projeto que ele queria. Foi o que foi possível ali. Mas ele trouxe alguns dispositivos extremamente disruptivos. Credenciamento para mercado fluido, a possibilidade da invalidação dos contratos administrativos. É um cavalo de pau na doutrina de Eli Lopes Meirelles. Talvez a maior revolução do ponto de vista jurídico do direito administrativo que uma lei, uma das Essa maiores. inversão das fases foi importante, quer dizer, o julgamento das propostas virante da habilitação? Ou não? Mais do que a inversão das fases é a flexibilidade. A lei, o pregão já tinha invertido as fases. O que a lei fala agora é o seguinte: doutor Madeira, você escolhe. Prioritariamente, preferencialmente, é disputa de preço, depois a habilitação. Mas se na sua experiência no órgão, você entender que a habilitação deve ser antes, é melhor, você justifica e faz. Essa é a flexibilidade. O diálogo competitivo é uma inovação boa? É uma inovação, inspirado em modalidades da União Europeia, sobretudo, né, onde eles têm com esse mesmo nome. É uma modalidade interessante para uma função específica. Quando eu estou com demandas complexas e eu tenho uma dificuldade em definir qual é a solução do mercado, a melhor para essa demanda complexa, vamos imaginar aí, computação na nuvem, por exemplo. Qual é a tecnologia mais correta? Qual é a melhor forma? Então, o diálogo competitivo permite que eu abra a licitação ainda na fase de planejamento. É como se eu, seguindo aquela trilha da licitação, eu parasse ainda no ETP. É mais ou menos isso, para ilustrar. É como se eu parasse ali no ETP, abrisse uma janela do tempo para publicar um edital e chamasse o mercado para ele participar comigo dessa construção, dialogando. E depois de rodadas de conversa com o mercado, captada a informação, agora eu sei qual é a solução. Aí eu sigo a trilha normal, né? Projeto, estimativa de custo, montagem do edital, jurídico, publico e tem um segundo edital para competição dentre esses que vieram auxiliar. É uma grande inovação também, vai ser pouco usada. Critério de julgamento também diferenciado, né? Critério de julgamento, a gente tem, por exemplo, o grande problema da lei, retorno. sabe, não foi propriamente as inovações, é ter a coragem de exercê-las. Existem ferramentas, critério de julgamento, por exemplo, a gente tem o contrato de eficiência na lei. Ele está lá desde o RDC, quer dizer, 2011, ninguém usou. Estava na lei das estatais, nenhum estatal usa, né? E é uma ferramenta interessantíssima, em que você vai licitar para que o mercado assuma uma atividade reduzindo a despesa. Então tem muita dispositivo inteligentíssimo que a gente vai descobrindo Tá isso. desconhecido, né? Que está É desconhecido. o medo de inovar também. E um deles tem a ver, é o medo de inovar, É o que medo de infelizmente ocorre muito no Brasil. E tem um deles que o ministro Anastasia coloca no artigo 11, que o nosso amigo Paulo Alves falou hoje na palestra, que é o seguinte, ele colocou, e aí tem a ver com a governança, né? E os gestores públicos vão precisar entender isso. A Lei 14.133, ela, vou usar uma expressão bem nordestina, ela colocou o guiso no gato. Ela diz o seguinte: a responsabilidade pela governança, ou seja, pela estruturação da área de compras, é do gestor, é da autoridade máxima, é da cúpula da administração. Então, se no passado os gestores públicos, né, autoridades, eles eram secretários, né, prefeitos, eles eram responsabilizados, e eu acho que de maneira injusta, por uma culpa em vigilando, né? Quer dizer, o cara que fez a pesquisa de preço cometeu um erro. E aí você vai punir o prefeito ou o secretário? Sinceramente, isso é um grande absurdo.
Ele não tem que ficar fiscalizando pesquisa de preço. Ele não tem que ficar fiscalizando medição do fiscal. Foi uma grande, na minha opinião, em muitos casos concretos, é uma injustiça que se faz com essas autoridades e cria um medo exagerado na atuação. Está errado, isso é horrível. Isso vai diminuir. Um apagão das crenças. Isso vai diminuir, porque a nova lei deixa claro que a conduta tem que ser individualizada pelo órgão de controle. Mas, por outro lado, ele, nesse artigo 11, quando ele diz que a responsabilidade da governança é do gestor público, a gente terá uma redução da culpa em vigilando, mas um aumento da culpa em elegendo. Então, o indivíduo errou lá na pesquisa de preços. O tribunal vai perguntar, vem cá, ele teve capacitação? Não. Aí você pode ser chamado. O fiscal errou na medição. Tudo bem, ele estava preparado? Não. Você pode ser responsável. Você, gestor... Pela escolha. Pela escolha errada. Pela escolha de alguém sem o preparo para exercer a função. Então, isso, espero, gere um incentivo para que muitos... Ter mais eficiência na tenham mais eficiência. Que a verdade é que tem bons gestores e maus gestores. E tem maus gestores que eles acham que a ignorância das equipes técnicas é uma bênção, porque eles não vão colocar problemas nos processos. E a corrupção, professor, esse mal que varre o país, como é que a corrupção pode ser contida com a Lei 14.133? Ela tem dispositivos, instrumentos para conter essa fúria perversa da corrupção no país? Perfeito. Tem. Ótima pergunta. Eu diria, continuando, uma delas é essa, porque a partir do momento que eu induzo as autoridades máximas a capacitar os agentes públicos, eu crio um escudo invisível à corrupção. Por quê? Eu aumento o valor desse trabalhador. O melhor aliado da corrupção é a ignorância. Então, um prefeito que coloca lá para fazer pesquisa de preço, alguém que não entende nada disso, passa qualquer coisa. O prefeito que coloca um pregoeiro, que não entende, não é qualificado, não é capacitado, passa qualquer coisa. Ele assina qualquer coisa. Primeiro, porque ele ignora, e segundo, porque ele vale menos do que o cargo. Como ele vale menos que o cargo, ele faz qualquer coisa para estar ali. Qualquer negócio. Qualquer negócio. O que mandar ele assinar, a receita de médico, ele vai lá e assina. Se você capacita e qualifica, aquele quadro começa a valer mais do que o cargo. Perfeito. Então, se você tenta empurrar algo para ele falou, não, isso aqui não passa não, porque eu tenho um nome a zelar. Né? Eu vale mais. Ah, não, vou tirar você, ok. Se você me tirar, você que vai perder, eu vou para outro lugar. Tem gente... Está expresso na lei, né, Rony, na 14.133, que dever da alta administração de promover essas ações de capacitação. Exato. E que o prefeito, às vezes, ele não entende que isso é uma ação de governança. Aqui no Luca eu falo muito do Doutor Madeira, que às vezes a gente está aqui com o prefeito, ele não implementa uma política de governança dentro do seu município. Os tribunais de conta agora estão... emitindo várias orientações nesse sentido de responsabilização mesmo da alta administração, porque se não houver um envolvimento da alta administração nessa questão de eficiência dos processos licitatórios, na implementação de política de governança, de integridade pública no seu município, infelizmente não vai para frente. E é fundamental que os tribunais de contas continuem agindo assim, quer dizer, induzindo essa profissionalização, porque ela é uma aliada contra a corrupção. Perfeito. E a outra é a transparência. Quanto mais transparência nós tivermos nos processos, eu lembro que quando eu entrei na AGU, quando a gente foi trabalhar nas minutas da AGU, as minutas com os anexos chegavam perto de 100 páginas. Né? E quando nós fomos construir, um desafio é, não, a gente tem que reduzir isso para menos da metade. Porque a confusão, a obscuridade é um ponto também que favorece a corrupção, né? Fica custoso o processo. Então, transparência e esse enfoque na capacitação vão enfrentando bem a corrupção. Vão enfrentar. Muito Amém. bem. Este episódio tem o patrocínio do Valparaíso Adventure Park, da Estúdio Ornato. Valparaíso, prazer em receber todos que chegam lá com turismo, grande desenvolvimento turístico do estado do Maranhão. Estúdio Ornato, uma marcenaria que produz obras e arte no Maranhão. Nossa conversa aqui ganha novos contornos aqui com o professor Rony Charles Torres. Essa visão da Lei 14.133 é importante. Eu tinha uma percepção de que ela não teria esse grande impacto, digamos assim, com esse fenômeno perverso da corrupção. A sua fala já me deixou um tanto alentado. Eu acho que as ferramentas realmente existem. Acho que até isso, esse controle da eficiência, da culpa em aligendo, já dá um encaminhamento melhor para aqueles que enfrentam o caminho com os pactos da corrupção. Um aspecto que me preocupa muito, professor, desta lei, é o impacto possível da lei em relação às pequenas e às microempresas. Como é que isso pode ser tratado com essas empresas para que elas não sejam, por assim dizer, excluídas dos procedimentos licitatórios dos municípios? Até incentivadas, né? Até incentivadas a participar.
Como é que se coloca isto às pequenas, às microempresas, que são a grande maioria dos empregadores do Brasil? Como é que o senhor vê isso? Como é que coloca isso? Exatamente, e por isso que que em todo o mundo há um fomento, uma proteção aos pequenos empreendedores, porque eles empregam mais proporcionalmente, né? Então, todos os países, sejam países mais liberais ou intervencionistas, eles tentam proteger os pequenos empreendedores. Eu lembro de um caso, um dos primeiros editais, turma, me permita contar essa história. Um dos primeiros editais que eu trabalhei foi confecção de carimbos na AGU. E quando eu era mais novo, eu era office boy, 12 anos eu era office boy, e eu lembro que uma das coisas que eu tinha que fazer lá para a ótica que eu trabalhava era ir fazer o carimbo. Naquela época, vocês não pegaram isso, mas naquela época os carimbos eram de madeira com uma coisa de borracha colada. A gente pegou assim, né? Então, Ainda vimos. então você tinha que talhar. Você ia num artífice, né, um profissional chamado carimbeiro, que ele talhava na borracha, colava, então você levava o papel com o que você queria na informação e ele montava o carimbo e depois entregava. Então eu lembro muito dessa imagem, eu cortar ali a Manuel Borba em Recife, ia lá no carimbeiro na Boa Vista, entregava o papelzinho que a dona da ótica mandava, aí ele, no outro dia eu pegava lá o carimbo de madeira com a borracha lá. Então, carimbeiro. E aí, minha visão, carimbo, para mim é carimbeiro. A minha relação era carimbeiro, é aquele senhorzinho do pé de escada que tem uma mesinha e faz o carimbo. E aí, quando eu entro, há 10, 15 anos, 20 anos depois na AGU, primeiro edital, Serviço Técnico Especializado de Confecção de Carimbo. Aí eu falei, puxa vida, gourmetizaram o carimbeiro. Gourmetizaram o carimbeiro. Ok, começa a analisar o edital. Quando eu somava termo de referência, edital, ata de registro de preço e contrato, tinham 100 páginas. E eu olhando aquilo, eu ganhando, né, me sentindo rico na AGU, ganhando para analisar aquilo ali, passei o dia analisando aquele processo, com uma raiva enorme dos textos, as confusões, os erros nos editais. E no final eu lembro que eu estava pensando assim, que diabo de carimbeiro vai participar dessa licitação? Porque, cara, eu não estou conseguindo ler, eu estudei para isso, eu não estou conseguindo ler, como é que aquele senhorzinho vai ler? Então, a gente precisa simplificar para proteger o pequeno empreendedor. Uma coisa que a lei vai trazer, que vai ajudar muito, é justamente o marketplace. Né? As prefeituras... Um grande shopping, digamos assim, né? Um grande shopping. Porque o que vai acontecer com o marketplace? As prefeituras, sobretudo do nosso Nordeste, precisam atentar para isso. Regulamentar, escolher boas plataformas entre as disponíveis para ter o seu marketplace. Por quê? O marketplace ele vai fracionar a compra pública. Naquilo que ele é compatível, você vai ter um grande fracionamento da compra pública. Então, ao invés de comprar milhares de unidades de um determinado remédio, ou de um produto, ou de água mineral, ou de... Pode pulverizar a compra. Eu vou pulverizar, pode, não há fracionamento ilícito. Então, eu vou pulverizar a compra. Como eu vou pulverizar a compra? Quem é que tem vantagem competitiva para entregar? É o fornecedor local. Porque para ele o custo de logística é quase zero, ele está do lado. Né? A grande empresa, que é quem ganha a licitação, a empresa maior, né, ela tem uma desvantagem competitiva. A empresa de São Paulo, não faz sentido para ela vir fornecer aqui em São Luís, sei lá, 2 computadores, 3 computadores. Não faz sentido. Não faz sentido ela fornecer aqui em São Luís uma caixa de descarga, porque estão precisando lá na escola. Então, ela não vai nem sequer disputar essa demanda da escola municipal. O fornecedor local aqui, ele tem interesse em fornecer esse material de construção, em fornecer esse medicamento. Então, como eu terei um grande fracionamento da compra pública, obviamente, nem tudo é compatível com essa lógica, tá? Mas naquilo que é compatível, eu vou ter, na minha opinião, o maior desenvolvimento de política de desenvolvimento local ou regional de pequenas empresas com dinheiro público. E sem criar monopólios artificiais. É simplesmente dando uma vantagem competitiva para eles. Agora, nós precisamos preparar o mercado também, local. Né? Eles precisam se conectar. Eu preciso trazer o carimbeiro para esse mundo. Órgãos como o Sebrae podem ajudar nisso? Na minha opinião, é o parceiro ideal, tem essa função nobre, né? E, inclusive, o Sebrae já está se conectando com algumas plataformas justamente para estimular essa isso. Consultoria, esse apoio, essa orientação. Exato. Se não estou enganado, na implantação de Porto Alegre, que foi por uma plataforma privada, o portal de compras, o Sebrae auxiliou. Né? Eles fizeram, acho que, um edital para cadastro de consultores nesse sentido. É interessante. Muito bem, estamos chegando aqui ao encerramento do nosso episódio deste podcast com o professor
Rony Charles Torres, advogado, consultor, parecerista, escritor, autor de grandes livros sobre licitação, sobre contrato. Estou aqui com a presença do Pablo Savini Madeira, da Natália Santos, que me deram esse auxílio luxuoso para tratar sobre esses temas instigantes. Nessa rodada final, professor, que mensagem você deixaria aí para os jovens advogados, aquele que está começando aí no curso de Direito, que se entusiasmou porque o pai e a mãe tiveram que contratar um advogado para enfrentar uma causa ali específica e ver na advocacia uma boa inspiração? Tem espaço para o jovem advogado? É possível ainda advogar, olhar para a advocacia com empreendedorismo jurídico? Qual é a visão, a mensagem que o professor Rony deixaria para esses jovens advogados? Não, primeiro, e não sei se eu vou ter a oportunidade de falar de novo, eu quero primeiro agradecer pelo convite para estar aqui. Eu já participei de vários podcasts e vocês, nenhum me tocou tão... Vocês tocaram algumas lembranças assim que me emocionaram, então muito obrigado. Essa mensagem para o advogado, eu acho que ela é interessante. Os jovens advogados precisam fazer uma grande reflexão. Acho que sempre vai ter espaço para a advocacia. A advocacia ela é essencial para a sociedade. Então, haverá sempre espaço. Mas nós sabemos que temos muitos advogados no mercado também. Então, primeira coisa, você tem que buscar ser bom. Tem que buscar ser bom. Tá? E há uma preocupação para mim com a IA. O advogado que ele não buscar esse aprofundamento, expertise, ele não tem como competir com a IA. Ele vai ser substituído por um advogado com expertise que usa a IA. Então, ele precisa buscar expertise, né? Tentando também ainda lembrar de uma outra história, eu lembro que quando meu filho era menor, né, meu filho Arthur, meu primogênito era menor, aconteceu um momento que foi epifânico para mim. Foi um momento de epifania. Eu levei ele para a praia e ele era recém-nascido e a babá dele, ela era do interior da Paraíba, né, de uma cidade chamada Itapororoca, a cidade que minha mãe nasceu. E era um jovem, bacana, inteligente, né? Eu levei até para dar a oportunidade dela estudar também, porque lá em Itapororoca ela não conseguia estudar, e era um jovem inteligente. E ela era da Assembleia de Deus. Então eu lembro que a gente foi para a praia e ela estava de vestidão na praia, bem curiosa. Contrastando com a paisagem. Contrastando com a paisagem. Então ela era uma jovem bonita, mas de vestidão lá, uma coisa estranha lá para a praia. E eu, minha esposa, meu filho, e eu estava fazendo a piscina para o meu filho. Quando eu comecei a cavar para fazer um castelo com a piscina na areia para o meu filho, ela riu e disse: Dr. Rony, não é assim que se faz piscina na praia, não. Né? Aí eu olhei para ela, né? Disse: tá, tu é de Itapororoca, lá não tem praia e tu com esse vestidão aí, tu é engenheira de piscina, né? E brincando, que ela era muito engraçada, muito divertida. E ela disse: não, mas eu sei, eu já fui numa praia lá, Baía da Traição, meus amigos me ensinaram. Eu falei: não, tá bom. E como eu estava fazendo? Eu fiz o perímetro da piscina que eu queria e comecei a cavar, iniciando pelas bordas, saí puxando terra, né? Ela disse: não é isso não. Eu, não, tá bom, me ajuda aqui. Ela veio, pegou justamente no meio e começou a cavar. Mas ela cavava só naquele ponto. E eu, no início, brinquei com ela. Falei: minha querida, eu não quero enterrar o dente do meu filho, não. É ele que tem que entrar na piscina. E ela: não, o senhor vai ver. E ela começou a cavar no único ponto, a mão. E já estava chegando no cotovelo dela, e ela cavando, e a mão entrando, e eu achando aquilo estranho. De repente, quando ela puxa a areia, não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer a piscina na praia, na areia da praia, né? Aquela areia mais molhada. Quando ela puxa, meio que a piscina se fez. Porque ela vazou a terra e a areia, como a areia movediça, fez assim, e abriu a piscina. Aí depois eu só fiz tirar os excessos das laterais, né? E aquilo para mim me trouxe uma epifania. Na vida, aquele momento me ensinou o seguinte: na vida é assim. Se você buscar se aprofundar em algo, se você buscar ser bom em algo, não se preocupe, as oportunidades elas vão ceder para você, elas vão aparecer para você. Se você buscar ser melhor na área, o jovem advogado, na área que ele escolheu, as oportunidades vão aparecer. Se ele ficar querendo só ciscar de cada lado, eu acho que ele vai ter menos valor para o mercado. A advocacia tem esse grande desafio, é buscar expertise, perceber que a advocacia vai mudar, as oportunidades talvez sejam no menor grau para atuação operacional e no maior grau para atuação consultiva, né? Para resolver problemas, estratégico. O advogado ele vai ser, acho que cada vez mais estratégico e menos operacional na sua função. Esse profissional vai ser mais valorizado. Eu tenho percebido isso na advocacia, né? O nosso escritório, meu sócio até brinquei, olha que ele foi procurador-geral da União, né? Ele disse: eu muito me orgulho que a gente até hoje só entrou com
ação judicial. 1 ano e meio, uma ação judicial. Normalmente é estratégico e consultivo, a gente consegue resolver os problemas que nos chegam. Maravilha. Excelente. Vamos lá, Pablo. Professor, agradeço aqui esses aprendizados, foi muito legal conhecer sua história. Tive várias lembranças minhas, inclusive, vendo o senhor falar aí. Lembrei do meu pai, que é uma inspiração para mim. Ficou claro para a gente, né, doutora Natália, Sim. sobre a necessidade da governança pública, de os agentes públicos, principalmente do Maranhão, que é um estado tão heterogêneo, com muita pobreza, mas com muita oportunidade e riqueza, entender a necessidade de contratar pessoas que entendam de governança, entendam de licitações, entendam da legislação, para evitar riscos, né? Durante a fala aqui, eu ia falar um pouco disso. A gente que atua no direito criminal e no direito administrativo sancionador, a gente pega bons agentes e maus agentes. Bons agentes que querem fazer o bem, mas que às vezes são punidos pela teia de aranha que é essa legislação brasileira. Então, que essa legislação seja para trazer novos ares, né? Mas a gente vê maus agentes que tomara que essa legislação seja para tentar coibir, digamos assim. Então, para mim, foi muito, muito bacana essa conversa. Obrigado. Excelente, Paulo. E só agradecer, Rony, você, de ter aceitado o nosso convite, né, doutor Madeira. Assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui ao lado de 3 grandes advogados. Eu fico bem feliz. Rony, quando quiser voltar, já estou estendendo aqui o convite, doutor Madeira, para visitar a gente, para falarmos mais sobre governança, sobre integridade. É um tema que eu estou me apaixonando a cada dia que passa. É um núcleo que eu tenho aqui de projeto de vida aqui no escritório mesmo. E ter você aqui conosco me deixa muito honrada e é um prazer te receber. Muito obrigado. Eu que tenho a aprender muito com os 3 grandes advogados, né, e advogada que estão aqui, né? Lembro que eu sou o mais novo aqui na advocacia privada. Na advocacia privada. Muito obrigado pela oportunidade, né? Podcasts são formas, instrumentos novos da gente transmitir conhecimento, né? De alguma forma auxiliar tantas pessoas que vão assistir aqui, de alguma forma talvez se inspirem nas histórias, nas conversas, talvez de alguma forma a gente possa ajudá-los a encontrar o seu rumo, o seu destino, né? E acho que a vida é isso, ela é formada por momentos estratégicos em que alguma coisa, foi o engenheiro Fábio lá no acampamento, né? Que dão, sabe, aquela informação que talvez seja importante para você definir o teu rumo. Acho que a vida é isso, e de alguma forma a gente agora com o podcast consegue fazer e transmitir isso para pessoas que a gente talvez nunca nem conheça pessoalmente. Finalmente aqui, advocacia é arte? Direito é ciência? Eita! Para quem não é, isso era uma discussão. E eu tinha um professor ainda de introdução, o professor Carlos Coelho, que ele falava: não é nenhum nem outro, é tecnologia. E eu, meu Deus do céu, você estudante de direito, eu não sabia nem o que era o direito, e eu lembro que essas discussões, se era ciência, se era técnica, se era tecnologia, se era arte, eu não sei, até hoje eu tenho minha dúvida, sabe? Às vezes, quando a gente vê o direito estudado, a gente pensa que é ciência. A gente, puxa, tem uma ciência aqui, tem uma lógica. Às vezes, quando a gente vê o direito aplicado, notadamente pelos tribunais brasileiros, a gente fala, tem que ser artista. Tem que ser artista. Muito bem. Encerramos esse episódio do nosso podcast Cláusula Livre aqui com esta figura maravilhosa, encantadora, um dia agradabilíssimo aqui na nossa conversa com Rony Charles Torres. Aprendemos muito. E o seu encantamento aqui contagiou a todos nós. Tenho certeza que vai contagiar também aqueles que assistirem este episódio. E você, se gostou desse episódio, compartilhe, divulgue, faça com que nós cheguemos a mais pessoas aqui no nosso podcast Cláusula Livre. Conversar com gente que inspira a gente, com o professor Rony Charles, é o nosso caminho. E se me permitem uma coisa, eu acabei de citar um dos sócios e não citei também minha sócia, né, que é a Thaís Dias, minha querida amiga Thaís Dias, uma advogada competentíssima, que hoje ela nos completa, ela nos ajuda a coordenar muito as ações. Eu tenho a sorte de ter 2 sócios que me complementam, temos propósitos iguais, mas temos habilidades e skins diferentes que são complementares, né? Então, eu citei Vinícius por conta da história da PGU e esqueci de citar, mas não posso jamais deixar de citar minha querida amiga Thaís Dias, de sócia. Muito bem, então um abraço a Thaís Dias. Afinal de contas, eu acredito firmemente que nenhum escritório de advocacia funciona bem se não tiver uma advogada atuante na linha de frente. Madeira Aires Mendes é um escritório que tem esse dinâmico. Pelas mulheres que aqui tem, está aqui a doutora Natália Santos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio, esse podcast extraordinário aqui com Rony Charles Torres. Muito obrigado, nos acompanhe nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.